Glória a Deus. Queridos, abre comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Amém? Quem achou, dá um aleluia aí. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Vou repetir. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, ó Pai, por essa manhã. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que somos dependentes de Ti. Nós somos dependentes, ó Pai, da Tua presença. Quem somos nós, ó Deus, sem a Tua presença em nós? Quem somos nós, ó Deus, se nós formos e o Senhor não for conosco? Eu oro a Deus porque eu sou dependente da Tua presença. Eu sou dependente do Senhor. Eu não quero ir sem que o Senhor não vá comigo. E eu te peço, enche a Tua igreja da Tua presença, da Tua unção, nos renova nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Deus para que o Senhor abra os céus sobre esse lugar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, envia dos Teus anjos aqui, sela esse ambiente da Tua presença, que enquanto estivermos aqui, Senhor, ó Pai, buscando ao Senhor, sendo direcionado por Ti, anjos possam ser liberados para agir, Senhor, ó Pai, em favor da Tua igreja. Que haja batalha nos céus, ó Deus, a respeito, ó Pai, da Tua igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, que o Senhor derrame do Teu fogo, ó Pai, da Tua presença sobre nós, porque o Senhor é o nosso combustível, o nosso alimento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, ontem eu estava orando a semana inteira para que o Senhor falasse comigo a respeito de uma palavra. E se você está à frente de uma célula, se você ministra a palavra de Deus, é sempre importante você buscar aquilo que o Senhor quer que você fale. Porque talvez você possa vir aqui com algo preparado, algo pronto, mas não está de acordo com aquilo que Deus quer. E eu acredito que quando nós estamos de acordo com aquilo que Deus quer, e no tempo dele as coisas acontecem e fluem. Amém? E ontem eu entrei, eram umas 10 horas no meu quarto, 10h30 no meu quarto, e eu comecei a orar ali, o Senhor me deu esta palavra, e eu fiquei algum tempo ali na presença de Deus, e o que o Senhor colocou muito forte no meu coração foi: não apaguem o espírito. Ou em outras traduções, não apague o fogo. Todos nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e único Salvador da nossa vida, nós recebemos o Espírito de Deus sobre nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Quando eu oro para que a presença de Deus ela se manifeste, é para que o Senhor ele comece a te pegar aí por dentro. Porque a presença de Deus já está sobre nós, ela está dentro de nós. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, ele não coloca limites. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, e ele diz assim, segundo o poder que opera em nós. Fala para o irmão que está do teu lado assim, a presença de Deus está dentro de ti. A presença de Deus está dentro de nós. E eu queria falar para você que todos os dias nós devemos buscar para que a chama do Espírito Santo continue acesa dentro de nós. E o nosso maior adversário, o nosso maior inimigo não é o diabo, mas somos nós mesmos. Todos
os dias nós precisamos lutar contra as nossas vontades. Todos os dias nós precisamos lutar contra a nossa carne, contra os nossos pensamentos. Eu ministrei aqui quarta-feira que o nosso coração é mau, o ser humano é mau por conta do pecado. Só que não quer dizer que porque o nosso coração é mau, que o nosso fruto daquilo que sai de dentro de nós tem que ser mau. Porque nós precisamos filtrar tudo aquilo que entra pela nossa mente, para que do nosso coração não saia sementes ruins. Então nós precisamos colocar nossa vida todos os dias diante de Deus e orarmos para que o Senhor, através do Espírito Santo, filtre, traça equilíbrio sobre nós, para que flua uma semente boa de dentro de nós. Todos os dias nós devemos lutar contra nós mesmos. E você todos os dias precisa apresentar a sua vida como um holocausto, num altar de sacrifício. Em Levítico 6, capítulo 12, diz assim: mantenham-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Olha só que interessante, ó. Quando ele diz assim, ó, mantenha-se o fogo no altar, vai de encontro com o que está falando aqui no livro de Tessalonicenses. Não se apague o espírito. E ele continua assim, ó, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará nele lenha. O que é a lenha? O que você está fazendo aqui nessa manhã? Nós estamos acrescentando lenha sobre a nossa fé. Nós estamos acrescentando lenha para que o fogo fique aceso, ele continue aceso. Automaticamente, se você não busca a presença de Deus, essa chama ela vai ficando cada vez mais apagada. Ela vai ficando pequena. Por isso que toda manhã o dever do sacerdote, nós somos sacerdotes, devemos colocar lenha sobre esse altar. E ele diz assim, ó, arrumará o holocausto sobre o fogo e a queimará. Quem é o holocausto? Nós somos o sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício que todos os dias precisamos apresentar diante do Senhor. Às vezes eu estou orando e a minha vontade não é fazer a vontade do Senhor. Mas quando eu começo a orar, aquilo queima dentro de mim para que eu mude e entre de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça. Você está entendendo que o ser humano ele é mau, querido? E eu disse aqui, eu estava ministrando, o Espírito Santo, ele não vem sobre a sua vida porque você merece ele. Ele vem porque você precisa dele. Você está entendendo a diferença? Às vezes, nós começamos a nos relacionar com Deus de uma maneira que, eu pagando o preço, eu fazendo jejum, eu me torno cada vez mais melhor, eu me torno importante, e aí eu mereço o Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca vai vir porque você merece, mas sim porque você precisa. A palavra de Deus nos ensina isso. Porque é melhor obedecer. Porque é melhor quando você não está de acordo com a vontade de Deus, mas você se prostra diante do Senhor. Em vez de você raspar a sua cabeça, ou em vez de ficar, eu não estou dizendo que não é para você fazer jejum, mas em vez de você ficar com fome o dia inteiro, mas que você faça os dois e obedeça o Senhor, do que só sacrifique, mas não obedeça a Ele. Ele nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas pessoas não usam esse argumento de se sacrificar? Eu vou fazer uma doação para alguém, eu vou fazer o bem para alguém, porque aí eu mereço o Espírito Santo. Você não merece o Espírito Santo. Nós não merecemos nem adorar a Deus. Nós não somos dignos nem de adoração.
Mas o Senhor recebe a nossa adoração. E sabe por que Ele recebe a nossa adoração? Porque quando você adora, você se torna parecido com aquilo que você adora. Você está entendendo a diferença? Quando você adora a Deus, você se torna cada vez mais parecido com Ele. Quando você adora a Deus, as tuas atitudes começam a ficar parecidas com as atitudes de Jesus. O amor aumenta. A busca, a sede pela presença de Deus aumenta. O fogo, ele vai aumentando. Mas não porque você é digno, mas porque você precisa. Você está me entendendo? Todos os dias, nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivos diante da presença de Deus. Levíticos 9, 24 diz assim: saiu o fogo da presença do Senhor e o consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Queridos, quem acendeu aquele fogo do tabernáculo foi o próprio Deus. Quem colocou essa chama da presença de Deus dentro de você foi o próprio Deus. Você está entendendo que essa chama ela precisa ser alimentada? Porque a ordenança ao sacerdote é que ele tinha que levar lenha para que esse fogo continuasse aceso. Mas esse fogo, ele veio direto de Deus. Esse fogo é um fogo diferente, querido. Esse é um fogo diferente. Tudo que vem de Deus é puro e santo. Tudo que vem da presença de Deus é vida. Então, todos os dias, nós devemos colocar as nossas vidas diante de Deus como um sacrifício vivo. A primeira coisa que você tem que entender, para se ter o fogo de Deus, é necessário se construir um altar para Ele. É necessário você todos os dias levantar um altar de adoração diante de Deus. Como eu levanto um altar de adoração diante de Deus? Quando eu faço a vontade de Deus. Quando eu adoro o Senhor. Quando eu busco a Ele. Você levanta um altar diante do Senhor quando todos os dias você separa um tempo para poder estar na presença de Deus. Vocês lembram o que Moisés fazia para que todo aquele povo pudesse ter uma direção de Deus? E era muita gente ali. A Bíblia fala assim que isso era uma atitude dele. Ele se retirava do arraial junto com Josué. E junto com a sua tenda, ele ia para bem longe do arraial. E quando ele chegava ali, eles começavam a montar a tenda do encontro. E esse nome é porque ali havia um encontro com Deus, um encontro marcado. E quando ele saía para poder fazer isso, toda a congregação começava a olhar ele. Quem você tem como referência como homem de Deus e mulher de Deus na tua vida? Sabe por quê? Porque as pessoas estão te olhando. Quando você toma uma atitude para poder adorar a Deus e a servir a Deus, as pessoas estão te olhando. E às vezes, as tuas atitudes vão falar muito mais alto do que qualquer palavra que você pregar. Ou quantos aqui não foram tocados por Deus através de um abraço? Ou quantos aqui não foram tocados por Deus porque em um tempo de dificuldade, a pessoa não tinha o que fazer, estava num desespero, e de repente Deus tocou no coração de um irmão, e o irmão foi lá e abençoou aquela outra pessoa. Ou até no teu tempo, onde você poderia estar assistindo um filme, ou descansando, você sacrificou esse tempo para poder ouvir alguém. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma visita na casa de um homem, e eu saí dali todo preparado com alguns estudos bíblicos para poder chegar e apresentar Jesus para ele. E quando eu cheguei lá, ele só falava. Uma expressão triste, estava lutando contra a depressão, sozinho, e eu ali, e ele só falava. Eu falei, Deus, esse homem não vai deixar eu falar.
E aí o Espírito Santo queimou dentro de mim e disse assim: só ouça, porque eu estou curando ele. Você está entendendo que talvez as suas atitudes vão falar muito mais alto que qualquer coisa que você fizer? Que qualquer palavra que você falar? Com qualquer versículo que você citar? Porque você é a carta viva. Você é a carta viva de Cristo. As tuas atitudes falam. E eu lembro que eu fui ali uma vez, voltei ali na segunda vez e não consegui, na terceira vez eu falei: Deus do céu, o Senhor está curando muito. Porque eu não conseguia falar. Mas esse homem depois, ele recebeu a cura. E não só a cura espiritual, mas ele começou a receber uma cura física também. Porque ele tinha uma farmacinha de remédio e ele foi tirando por etapas esses remédios. Ele foi deixando de ser dependente desses remédios. E depois ele abriu a casa dele e a gente começou a fazer estudos bíblicos ali. Você está entendendo que Deus, ele precisa, quando você dispõe o seu tempo? Veja só, quando Moisés ele saía do seu lugar, Deus ele já estava vendo o sacrifício de Moisés. Quando Moisés saía dali junto com Josué, ele já estava vendo o sacrifício de Josué, porque a Bíblia fala assim que Josué era o seu servidor. Ele já estava acompanhando tudo isso. Deus, ele sabe, e ele vê os teus sacrifícios, a partir do momento onde ele brada ao teu coração, e você obedece, e sai do seu lugar, para poder ir até onde o Senhor quer que você vá. Você sabe por que Deus, ele descia sobre aquele lugar? Porque Moisés, ele tinha preparado toda essa trajetória. Ele preparou, porque primeiro ele ouviu. Depois ele colocou em prática. E depois ele construiu uma tenda para um encontro. E o mais interessante ali é que quando a presença de Deus descia, a nuvem descia sobre a entrada do templo ali, da tenda, do encontro, todo o povo sabia, porque muitas pessoas acompanhavam e começavam a ver de longe. Sabia que o próprio Deus estava dentro da tenda. E ali ele falava com Deus como fala com um amigo. Fala assim para a pessoa que está do teu lado, ó: Deus quer ser teu amigo. Mas você precisa, todos os dias, preparar um altar diante do Senhor. Outra coisa que você precisa entender: quando você apresenta o holocausto, ele precisa estar morto. Olha só, entenda isso. A Bíblia fala assim, e eu citei isso aqui ministrando esses dias, que as pessoas usam de argumento que eu não levanto a minha mão para poder adorar a Deus porque Deus conhece o meu coração. Tem pessoas que nem se levantam da cadeira, e eu não estou falando para você que talvez tenha algum problema físico, mas pessoas nem se levantam para se posicionar para poder fazer algo para Deus. E o argumento que elas têm é que Deus conhece o seu coração. E Deus conhece sim o seu coração. Ele sabe que o seu coração é mau. Entenda algo. Se Deus conhece o nosso coração e esse é um bom argumento, por que Deus pediu para que Abraão levasse o seu filho Isaque para poder ser sacrificado, se Deus conhecia o coração dele? Você já conhece o final dessa história. O Senhor preparou outro sacrifício para ser apresentado ali. Mas por que Deus permitiu que Abraão saísse do seu lugar e levasse o seu filho até lá para poder ser sacrificado? Sabe por que Deus permite? Para ele poder ver as tuas atitudes. Deus, ele conhece sim o seu coração, mas ele quer ver o fruto da tua obediência, as tuas atitudes. E as nossas atitudes têm que ser, quando você está numa adoração, de poder levantar suas mãos para poder declarar sua reverência por Ele. De poder ajoelhar para poder
demonstrar a sua devoção. Porque senão nós teremos um bom argumento, e o nosso argumento é: Deus conhece o meu coração, eu não preciso fazer tudo isso. Deus conhece o seu coração e Ele precisa que você se posicione. Quantas pessoas não usam de argumento: ah, Deus não está fazendo na minha vida por conta de uma pessoa, porque alguém se levantou contra mim. Quantas atitudes eu tenho para poder derrubar esse argumento na tua vida? Não foi Deus que levantou a Davi e Saul o perseguia e levantou-se contra Davi de uma maneira que queria tirar a sua vida, e Deus por algumas vezes ali entregou o próprio Saul na mão de Davi para falar assim: ele está aí, ele está te perseguindo, mas eu estou entregando ele nas tuas mãos. Mas as atitudes de Davi, em todas elas, foi em não tocar naquele que também Deus tinha ungido. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo, querido, que quando você aponta o dedo para alguém ou para um líder e começa a criticá-lo, você está dizendo assim para Deus: ó, você não sabe o que você fez levantando essa pessoa. Entenda algo: as tuas atitudes vão falar muito mais alto que qualquer palavra. Tenha o teu coração diante da presença de Deus. Tenha atitudes boas. Que saia do seu coração frutos bons. Frutos que alimente pessoas. Fruto que gere vida às pessoas. Você precisa demonstrar através de atitude. Por que o holocausto precisa estar morto? Porque as nossas vontades precisam morrer todos os dias. Eu estava ali e eu estava meditando sobre isso, porque eu montei essa palavra ontem dentro do meu quarto, e na hora do louvor o Espírito Santo começou a falar algumas coisas, e começou a me levar em alguns pontos, e aí o Senhor acrescentou na hora do louvor. Entenda uma coisa: o altar precisa estar pronto, o sacrifício precisa morrer, porque todo altar e sacrifício que não há fogo é um altar de Baal. Se torna-se altar de Baal. Não foi isso que aconteceu lá com Elias, quando ele fez o desafio? Os feiticeiros também se levantaram com um altar, colocaram ali o holocausto, mas o fogo não veio. Mas quando você está de acordo com a vontade de Deus, está no centro da vontade dela, o fogo desce para confirmar que Ele é contigo. Todos os dias, apresente o seu altar, apresente o holocausto diante de Deus e deixa que Deus consuma com o fogo, para que o fogo não possa se apagar dentro de ti. Fala assim, ó: eu preciso que o fogo fique aceso dentro de mim. Amém? Outra coisa que você precisa aprender é que você tem propósito. Você foi gerado com um propósito. Você foi feito com propósito. E hoje as pessoas se apegam em muitas coisas desse mundo. E esse mundo está aí, querido, para poder te distanciar de Deus. Sabe por que ainda? Talvez você olhe e fale assim: pastor, a situação está feia. O mundo está se tornando cada vez pior. Mas só porque que ainda há um equilíbrio? Porque nós estamos aqui. Enquanto a igreja estiver aqui sobre a terra, haverá um equilíbrio, porque a presença de Deus, o fogo de Deus está dentro de você. Ainda há um equilíbrio, porque a presença de Deus está aqui. Nós somos a luz do mundo. E você não consegue esconder essa luz. Ela precisa ser manifestada.
As coisas estão difíceis e eu imagino que vai ficar cada vez mais difícil. Estamos passando por um tempo de uma situação muito delicada, onde eu pensava que eu nunca ia passar por isso. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Quando saiu esse vírus e começou a falar que ele estava se espalhando sobre as nações, eu virei para a Patrícia e falei assim para ela, falei, amor, vai lá dentro da farmácia, compra uma caixinha de máscara. E ela ficou assim meio sem reação, porque parecia um absurdo. E ela nem conseguiu ir para poder fazer isso. E hoje eu olho para todo mundo e todo mundo vestindo uma máscara. Querido, quem imaginava que nós estaríamos passando por uma situação dessa? E quem vai poder dizer para você que isso não vai piorar? Porque o Senhor, Ele nos alertou sobre isso. Você não vai poder chegar diante de Jesus e falar assim, Jesus, eu não sabia. A Bíblia fala que haveria fomes, haveria pestes, haveria terremotos por toda a terra. Isso já está acontecendo. E uma coisa eu sei, quando nós estamos escondidos debaixo da mão forte de Deus, querido, não há nada que pode contra nós. Elias sabia disso. Porque a Bíblia nos ensina que quando Jezabel e Acabe pediu para que matassem os profetas, e Obadias começou a esconder esses profetas, Elias não foi junto com Acabe ou se escondeu para poder ficar numa turma maior, e ali de repente ter chance de poder fugir e lutar. A Bíblia fala assim, que ele não estava escondido, e eles não achavam ele. Ele apenas se retirou. Sabe uma coisa que Deus fala no meu coração? Que quando nós estamos escondidos debaixo da mão forte de Deus, as pessoas só nos acham se Deus permitir. Porque a Bíblia fala assim que quando ele tem um encontro com Obadias, não é nem o povo ali, o governo de Israel que acha a Elias, é Elias que se apresenta. Você está entendendo que quando você está debaixo da proteção de Deus, nada pode contra a tua vida? Nada pode contra ti? Nenhuma situação que se levantar é maior do que aquele que está dentro de ti? Você consegue assimilar esse tipo de coisa? Você consegue compreender isso? Você precisa ter revelação sobre essas coisas. Eu lembro de alguns meses atrás, eu estava em casa e foi logo depois de um culto, eu tinha acabado de chegar em casa, e um irmão da igreja que me mandou uma mensagem, e ele disse que sonhou comigo, e ele disse assim, pastor, você estava pregando, só que a igreja estava dispersa, e de você semeava, mas quando as pessoas saíam das portas para fora, o inimigo roubava essas sementes. E ele falou assim, por isso que havia muitas pessoas, eu sabia no sonho, que estavam doentes, estavam dormindo, porque o inimigo estava roubando a semente. E querido, se você conhece a palavra de Deus, onde a Bíblia fala assim que o semeador saiu a semear, a semente é a palavra de Deus. E se você não tem revelação daquilo que Deus está entregando para você nessa manhã, quando você sair dessas portas para fora, o inimigo vai fazer de tudo para roubar essa semente do teu coração. Porque a semente, ela acende a chama que está dentro de você. A semente, ela abre a tua mente para que você discirna o mundo espiritual. A semente de Deus é o que vai fazer você dar frutos. E olha o que diz lá em Mateus 13:19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado do seu coração. E ele diz assim,
esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Você tem que sair daqui, queridos, colocando a mão no seu coração e dizendo assim, ó, essa semente é minha, e eu não aceito que o inimigo roube essa semente. Saia daqui dessas portas para fora dizendo assim, ó, essa semente ela vai germinar, ela vai dar fruto. Você precisa entender e ter revelação daquilo que o Senhor quer que você faça, daquilo que o Senhor quer que você viva para esse tempo. Nós estamos vivendo tempos difíceis e diferentes. Diferente de tudo aquilo, de quando o Evangelho foi apresentado para mim há alguns anos atrás. Eu sou de um tempo onde a igreja era metade aqui, ó, e ali, onde está a câmera, era o altar. Eu lembro que eu era da turma, havia o culto da manhã, o culto da tarde e o culto da noite. E os obreiros fechavam essas entradas aqui, porque não podia abrir, para você não roubar. Porque o roubar que eu digo é o seguinte, é roubar a cadeira do irmão, porque não tinha espaço. E aí os obreiros tinham que ficar ali segurando as pessoas, havia uma fila ali, para que quando as pessoas saíssem do culto das 5, logo entrasse o pessoal do próximo culto. E eu sou de um tempo que quando eu entrava por essas portas, querido, as pessoas estavam caídas no chão, cheias do Espírito de Deus, estavam orando, estavam cheias da presença de Deus. Eu sou de um tempo que eu entrava aqui, as pessoas estavam chorando, e você já entrava dentro do culto recebendo a presença de Deus. Não era aquela coisa que precisava começar a pegar no tranco para você sentir, não. Era visível, era palpável. Eu entrava e a gente tinha que pular os irmãos. Os irmãos estavam rolando no chão, chorando, orando em línguas, profetizando. Alguns irmãos virados para a parede, profetizando para suas casas. Você entrava em um ambiente onde estava cheio da presença de Deus. Totalmente do tempo que estamos vivendo hoje. Você precisa de discernir esse tempo, querido, porque se Deus te alimentou até hoje, é porque Ele quer que você dê fruto nesse tempo. E talvez você olhe e pegue e fale assim, eu preciso me esconder. Eu preciso me esconder porque é um tempo de eu me esconder. Querido, Deus Ele quer fazer através de você, independente da situação e do momento. Você está entendendo que quando Deus falou com Elias, era um tempo de perseguição, os profetas estavam sendo mortos, havia um principado sobre esse lugar, aquele lugar ali que estava regendo com muita autoridade. Havia altares ali que eram levantados para Azera e para Baal. E se você estudar mais sobre Azera, é a mesma que Astarote, é um principado muito forte. Eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, quando que isso começou? E Deus mostrou para mim que foi através de um rei que ele levantou, mas ele não queria fazer a vontade de Deus. Onde Deus mandava ele fazer, e ele estava mais preocupado com as suas vontades. Aonde quando o profeta vai confrontar ele, ele fala, não, eu separei aqui, eu poupei Agag e os seus animais, mas é para sacrifício a Deus. E o profeta repreende. E ele diz o seguinte, ele fala, será que o Senhor tem mais prazer em sacrifício do que se obedeça? Você está entendendo que Deus Ele está te direcionando para hoje? Deus Ele quer te usar para esse tempo, querido. Depois eu perguntei para Deus, Deus, de onde vinha essa autoridade para poder matar profeta? E o Senhor falou, isso foi algo que o Senhor falou para mim, querido, que quando Saul, ele tirou a sua vida e se jogou sobre uma espada, ali ele delegou as armaduras que Deus tinha delegado a ele, para guerrear, para vencer, para um principado. Esse principado tinha autoridade naquele momento, para poder fazer aquilo contra os profetas. Deus teve que levantar um profeta para restituir isso, com um novo altar, um novo sacrifício,
e um fogo que vem direto da presença de Deus. Quantas vezes nós estávamos aqui sem saber o que ia fazer, falando: Senhor, nos dê direção. Quando a gente começou a transmitir os cultos aqui, a gente transmitia com o celular. Depois eu fui entender por que Deus bradava no meu coração quando isso tudo estava normal, e o Senhor começou a colocar no meu coração para me transmitir através do meu celular mesmo. Eu colocava ele aqui no canto, eu não sei quantos lembram, e transmitia o culto. E o Senhor foi falando no meu coração: eu estava te preparando. Quando entrou, que fechou todas as portas, e a gente ficou aqui mais de mês sem poder abrir as portas para poder cultuar o Senhor, Deus falou no meu coração: ore, se posicione, clame. Eu lembro que teve um dia que eu estava ali naquela mesa ali, e eu puxei uma cadeira, e eu estava orando ali e falei: Senhor, o que eu tenho que fazer, que eu estou perdido? Eu não sei o que fazer. E Deus começou a colocar no meu coração o seguinte: pede para o Ministério da Mídia levantar os equipamentos que vocês precisam para poder fazer uma transmissão. E eu mandei uma mensagem, logo um dos meninos me respondeu e começou a mandar: é um computador de tantos mil, é uma placa de vídeo, são cabos, é uma câmera, é isso. E na hora que eu levantei, que eu ia entrando nos links e ia vendo o preço, querido, era impossível. E eu lembro que eu ajoelhei ali e comecei a orar. Falei: Deus, o que eu tenho que fazer? Deus falou assim para mim: escreve uma mensagem para os empresários, mostra para o teu pastor, pega a bênção dele, caminha na palavra dele e manda para os empresários. Eu lembro que eu escrevi um texto, montei todos os links, mandei para o pastor. Pastor, você abençoa? Falou: pastor, pode fazer, Alexandre. Eu pus a mão em cima do celular e orei e falei: Deus, o Senhor encaminhe para as pessoas certas. E comecei a enviar. Querido, 5 minutos, um empresário retornou. E ele deu o computador, que era o mais importante ali. Em 5 minutos eu ganhei R$8.000. Em 5 minutos. A primeira frase que veio na minha cabeça, o primeiro versículo que veio, foi aquele assim: pedis e não recebeis porque pediu mal. Falei: Deus, eu pedi bom demais, né? Fui muito bom no meu pedido. Em 5 minutos, de repente o irmão começou a responder, o outro começou a responder, o outro começou a... E aquilo que era impossível, em uma semana a gente levantou todo o equipamento para poder fazer a transmissão. Se você está nos assistindo em casa, você foi abençoado, porque pessoas se levantaram para poder abençoar vidas. Você está entendendo o que Deus faz? Você está entendendo o que Deus faz? Querido, Deus te separou para esse momento, é para esse tempo. Você não tem que esperar as coisas melhorar para você se posicionar, não. Deus quer que você faça dentro desse tempo. Busque ao Senhor. Seja cheio, parece que a máscara nos amordaça. Eu sinto uma falta, porque eu estou ali orando ali, e eu fico sentindo essa necessidade dos irmãos começarem a orar em línguas e começarem a clamar a Deus. E eu sei o quanto que é difícil ficar com uma máscara aí. Você tem que ficar bebendo água toda hora para poder... A nossa boca é seca. Mas, queridos, se posicionem. Se posicionem. Quando Deus ele entrega uma mensagem, Ele te dá uma direção. Qual que é a direção que Deus está te dando para esse tempo? Em Salmo 144 diz assim, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ontem eu comecei a meditar nesse versículo, eu falei: Deus, o que é isso? Sabe o que Deus colocou no meu coração? Que antes que você entregue, você precisa preparar um ambiente. Como é que você prepara um ambiente? Eu preparo um ambiente quando eu pergunto para Deus o que eu tenho que ministrar. Eu preparo um ambiente quando eu começo a orar para que o Senhor
Ele abre o teu entendimento. E aí o Senhor começa a dar direção, porque olha o que Ele fala: que treina as minhas mãos para a guerra. Mas Ele diz o seguinte: e os meus dedos para a batalha. Sabe o que está acontecendo aqui? Enquanto eu estou aqui com a espada aqui, ó, na frente de batalha, que é a palavra de Deus, alguém está aqui com os dedos batalhando no mundo espiritual. Sabia que nós estamos travando uma guerra espiritual, tanto no natural aqui, quanto no sobrenatural de Deus? Sabe por que eu oro? Para que Deus abra os céus e derrame sobre você ferramentas de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que você precisa? Porque nós estamos numa batalha espiritual agora, querido. Nós estamos numa batalha para que essa palavra ela entre no seu coração e exploda dentro de você de uma maneira que você se posicione. O Senhor quer que você se posicione. Não é para amanhã, é para hoje, querido. Deus espera as manifestações dos filhos de Deus. Deus espera que nós possamos nos posicionar. Esteja debaixo, entenda, você está debaixo das mãos de Deus. Olha o que Ele fala aqui no final: Ele é o meu aliado fiel. Olha como Ele vê Deus como um aliado. A minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador. Enquanto você está fazendo para o Senhor está fazendo por você. O Senhor nunca vai te tirar de um lugar, querido, sem que Ele te coloque em outro melhor. Enquanto você está aqui, Deus está fazendo algo por você. Enquanto você está aqui se alimentando, Deus já está preparando o coração da tua família. Enquanto você está aqui se alimentando, Deus está guerreando, abrindo portas para o dia de amanhã. Enquanto você está aqui guerreando, recebendo da presença de Deus, o Senhor Ele está trabalhando para o dia de amanhã. E eu sempre falo isso, mas é para ficar gravado: o teu dia de amanhã sempre vai ser melhor do que o dia de hoje. Sabe por quê? Porque você está se alimentando aí da presença de Deus. Essa mensagem é para te dar direção. É para gerar entendimento, porque a fé gera entendimento em nós. Em Hebreus diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Sabe o que eu entendo aqui? Querido, a Bíblia fala assim que nós fomos feitos antes da fundação do mundo. Se nós fomos feitos antes da fundação do mundo, o mundo foi feito para nós não fomos feitos para o mundo. O que o Senhor está querendo dizer é que tudo que acontece aqui é um reflexo do que já está no céu. Se você começar a estudar as palavras de Deus e começar ali pedir para que o Senhor te dê entendimento, você vai ver que existe um monte santo no paraíso de Deus. E a Bíblia fala assim, que Moisés subia num monte Sião para poder buscar a presença de Deus. Tudo que foi feito no visível aqui, antes já foi criado. A Bíblia fala assim que até os animais, se você olha, busca lá nos serafins que guardam o trono de Deus. Um tem cara de águia, outro cara de touro, homem. Deixa eu te perguntar para você, os animais foram feitos antes ou os anjos foram feitos antes? Até os animais foram feitos para homenagens dos anjos. Os animais foram feitos depois. O mundo foi feito, mas foi feito depois de nós. Sabe o que eu entendo vendo tudo isso? Que nós precisamos voltar para a nossa origem. A nossa origem não é aqui, por isso que o Senhor vai vir nos buscar. Por isso que Jesus vai arrebatar a igreja, porque a nossa origem não é a terra. O que o Senhor tem para nós não é uma cópia, querido. O que o Senhor tem para nós é aquilo que é original. Você tem uma origem, é a tua origem, é o centro da vontade de Deus. Você foi feito de dentro dele. Isso é para gerar entendimento dentro de você, para que o Senhor abra a sua mente.
Para de ficar se apegando em tudo aquilo que te atrasa aqui nessa terra, querido. O que está nessa terra é para te seduzir. O que está nessa terra é para roubar a sua fé. O entendimento, ele pode te matar, mas ele pode te dar vida. Mas matar como, pastor? A Bíblia fala assim, e eu estou terminando, que os filhos de Eli viviam um tempo, eles eram sacerdotes, viviam um tempo onde a palavra de Deus era escassa. Era muito rasa. E quando eu leio o raso, eu vejo algo que era bem superficial. Não era algo que era aquilo que as pessoas viviam, mas era aquilo somente que as pessoas conheciam. Bem escasso. A Bíblia fala assim que eles se prostituíam com as mulheres do lado de fora do templo. A Bíblia fala assim que eles mexiam na oferta do Senhor. E eles continuavam vivos ali para pintar e bordar com tudo aquilo. Essa mensagem é uma mensagem que o Senhor me deu alguns anos atrás. E eu comecei a perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Em um tempo de lei, onde o juízo de Deus era manifestado. E sabe o que o Senhor falou para mim? Porque esse povo eles não tinham conhecimento, eles não tinham palavra. Quer ver um exemplo sobre isso? A Bíblia fala assim que Moisés sobe no monte, e ali o Senhor dá os mandamentos para ele. Quando ele desce, o povo está se prostituindo e adorando a um bezerro de ouro. Sabe o que Moisés faz para poder proteger aquele povo? Ele joga a tábua no chão e ele quebra. Porque se as pessoas conhecessem sobre a lei, todas aquelas pessoas teriam morrido. Moisés fez aquilo, foi para proteger o povo. Você está entendendo a diferença do pastor e do profeta? O pastor está sempre do lado do povo, né? O profeta já quer que Deus manda fogo do céu e consome. Olha o que ele faz. O Senhor falou muito forte no meu coração. Ofni e Finéias, eles morreram numa guerra, e a presença de Deus foi roubada, a arca do Senhor foi roubada. E o Senhor permitiu que isso acontecesse para que o povo pudesse voltar para a sua origem. Mas tem um outro exemplo que fala que os filhos de Araão, Nadab e Abiú, eles estavam embriagados. E o embriagado aqui representa tudo aquilo que te rouba, te tira a lucidez, que você faz sem ter temor. Eles estavam embriagados mesmo. E a Bíblia fala assim que eles entram ali na tenda com um fogo estranho. Sabe por que fogo estranho? Eles estavam com uma tocha na mão de um fogo que eles estavam trazendo lá de fora. E o fogo estranho é porque você tinha que acender essa tocha com um fogo que era alimentado pelos sacerdotes e que foi aceso por Deus. Eles entraram com um fogo diferente. Não perceberam porque estavam embriagados. E quando a Bíblia fala assim que eles entram ali dentro, o Senhor consome os dois ali. O juízo de Deus é pleno. Sabe por que isso acontece? A diferença de Ofni e Finéias, que não tinham um relacionamento com a palavra, de conhecer o Senhor, era diferente dos filhos de Araão, Nadab e Abiú. Porque a Bíblia fala assim que os filhos de Araão tinham experiências com Deus. Eles também subiram certa parte do monte e cearam ali com o Senhor. A diferença, querido, é que o entendimento, ele pode te trazer vida ou ele pode te matar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para que a palavra de Deus, o fruto da tua desobediência, não se torne maldição na sua vida. Porque se você errou, se conserte hoje na presença de Deus e fale para Ele. Fala: Deus, eu quero me consertar diante da Tua presença. Para que aquilo que você plantou seja somente uma colheita que você colha, porque não tem jeito, querido, a consequência vem. Mas que ela não se torne uma colheita para o resto da tua vida e se torne uma maldição. Porque a maldição não é somente para você, a maldição também é para os teus filhos. Mas a promessa de Deus, aquilo que é vivo, aquilo que é puro, é para você e para a tua geração.
A minha oração hoje é que as minhas filhas possam ir muito mais profundo em Deus do que eu já fui até hoje. Para que elas conheçam Deus muito mais profundamente do que eu já fui hoje. Quando eu vejo as minhas filhas aqui dançando e aprendendo a dançar, eu falo assim, Deus, que as minhas filhas possam ir muito mais além daquilo do que eu já conheço ao Senhor. Ter um relacionamento mais profundo contigo. A minha oração é essa. Eu queria que você ficasse diante de Deus agora de pé.